Olá, é um fascista a menos depois de 16 anos e 3 vitórias eleitorais. O primeiro-ministro de extrema-direita Viktor Orbán sofreu uma ampla derrota na Hungria. Com maioria de 2/3 no parlamento, o futuro chefe de governo, Peter Magyar, terá votos para mudar a Constituição, restaurar a democracia plena no país, recuperar a economia, se reaproximar da União Europeia e entrar para a zona do euro. Racista, anti-imigrantes, anti-gay, anti-europeu, anti-liberal, Orbán era um modelo para a extrema-direita no mundo inteiro, para os neofascistas europeus, para o movimento MAGA, Faça América Grande de Novo, um movimento de Donald Trump nos Estados Unidos, e também na América Latina, para o anarcocapitalista Javier Milei na Argentina e para o clã dos Bolsonaro no Brasil. Então, fique bem claro, o fascismo nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, não é aqui que vai dar. Orbán teve o apoio dos ditadores da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também gostaria de ser um ditador. O vice-presidente James David Vance foi a Budapeste na quinta-feira passada participar de um comício do encerramento da campanha de Orbán, mas não adiantou. Foi mais um fracasso do trumpismo, uma última tentativa de virar o jogo. A doutrina de segurança nacional de Donald Trump diz expressamente que a extrema-direita norte-americana contava com a influência crescente dos países patrióticos europeus, contava e ainda conta, né, porque a Hungria é só um país, para o que descreveu como a necessidade de corrigir a trajetória da Europa. Viktor Orbán era o maior aliado de Putin e da Rússia dentro da União Europeia, bloqueava uma ajuda de 90 bilhões de euros à Ucrânia, uma campanha de notícias falsas alimentada pelos serviços secretos russos apresentou a Ucrânia como a causa, durante a campanha, como a causa de todos os males da Hungria. Mas nem sempre foi assim. Orbán entrou na política como militante do movimento estudantil contra o comunismo na Europa Oriental, o comunismo que veio da Revolução Russa. Orbán ganhou notoriedade no enterro ou reenterro de Imre Nagy, o líder da Revolução de 1956 contra o stalinismo, esmagada por uma invasão do Pacto de Varsóvia, aliança militar liderada pela União Soviética. Nagy quis tirar a Hungria do Pacto de Varsóvia, pagou com a vida e foi reabilitado quando o comunismo caiu em 1989. O partido de Orbán, o Fidesz, União Cívica Húngara, nasceu da Aliança dos Jovens Democratas, que era essa ala do movimento estudantil de que Orbán fazia parte. O Fidesz chegou a fazer parte da Internacional Liberal. Sob a liderança de Orbán, tornou-se mais conservador nos costumes nacionalista e anti-europeu. De 1998 a 2002, Orbán foi o primeiro-ministro de um governo moderado. Depois de liderar a oposição durante 8 anos, Orbán voltou ao poder em 2010, determinado a se eternizar, a não deixar, mas não entregar mais o poder. É no segundo mandato que os neofascistas põem as manguinhas de fora e começam a desafiar as regras e os direitos fundamentais da democracia liberal. Basta ver o que acontece no segundo mandato de Donald Trump nos Estados Unidos. Trump é um proto-ditador e candidato a ser um tirano sem limites. Orbán seguiu a fórmula de Vladimir Putin na Rússia, Hugo Chávez na Venezuela, sim, também há fascistas de esquerda. Recep Tayyip Erdogan na Turquia, os irmãos Kaczynski na Polônia. Acabar com a independência do judiciário e com a liberdade de imprensa, pedras fundamentais da democracia liberal. Além disso, Orbán criou um capitalismo de compadres que transformou a Hungria no país mais corrupto e num dos mais pobres da União Europeia. De certa forma, Orbán resgatou a tradição política da Hungria, do Império Austro-Húngaro, que a Hungria passa a ter esse nome a partir de 1848, até a queda do comunismo em 1989, a Hungria viveu sob regimes de partido único.
ao lado da Itália de Benito Mussolini, foi uma grande aliada da Alemanha nazista de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Orbán combinou a tradição autoritária da Hungria com a total falta de escrúpulos de Putin e Trump e com o tribalismo de Trump. A Revolução de 1956 foi muito curta para mudar a vida, a cultura política da Hungria. O fim do comunismo foi uma oportunidade. A Hungria era o país que tinha a economia mais aberta no bloco soviético e havia um consenso no país em favor da democracia liberal no estilo ocidental. Mas a transição para a economia de mercado foi dolorosa em toda a Europa Oriental. O sonho do capitalismo logo os transformou em dívidas e em estados corruptos e ineficientes. Altamente endividada, a Hungria foi muito atingida pela grande recessão de 2008, agravada pelo colapso do banco de investimentos Lehman Brothers em setembro daquele ano, 2008. Nesse clima de desencanto, Orbán volta ao poder em 2010. Nos últimos 16 anos, criou uma armadilha, uma rede de armadilhas constitucionais para fortalecer o seu poder e fragilizar a oposição, incluindo ataques ao poder judiciário, aos meios de comunicação, mudanças no sistema eleitoral, nas finanças públicas, nas políticas para a família e até mesmo nas igrejas, em relação às igrejas. O Tribunal Constitucional e a Procuradoria-Geral da República foram dominados por aliados do governo. Orbán e seus cúmplices passaram a controlar amplos setores da economia, a distribuição dos recursos públicos, os fundos nacionais e os fundos da União Europeia. Empresários ligados ao governo ganharam dezenas de bilhões de dólares. Foi um desastre. O déficit comercial quadruplicou, a inflação chegou a 25% ao ano durante a pandemia. Desde 2002, os fundos de desenvolvimento estrutural da União Europeia estão congelados por causa das medidas antidemocráticas. Em 2021, um terço dos húngaros estavam na classe alta ou na classe média alta. Hoje, 19% estão nessas faixas superiores, enquanto 81% estão na classe média baixa e na classe baixa. É esta situação econômica que explica a derrota de Orbán. O Fidesz ficou com 55 deputados num parlamento de 199 cadeiras, enquanto o Partido Respeito e Liberdade, mais conhecido como TISA, elegeu 138 deputados, superando o mínimo de 2/3 necessário para reformas constitucionais. A Hungria decidiu que seu lugar é na Europa, declarou um triunfante líder da oposição e agora futuro primeiro-ministro Péter Magyar. A Hungria está do lado da paz, todo mundo sabe que a União Europeia é um projeto de paz e todo mundo sabe na Hungria que a Ucrânia é vítima desta guerra. Magyar foi cumprimentado imediatamente por 10 líderes europeus, inclusive pelos principais dirigentes da União Europeia, o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, e o presidente da França, Emmanuel Macron. Magyar deixou o partido do governo há 2 anos e conseguiu galvanizar o apoio popular com uma vigorosa campanha contra a corrupção. Terá enormes desafios com uma máquina estatal impregnada pelo autoritarismo de Orbán e cofres públicos exauridos, mas tem a grande oportunidade de provar que a democracia ainda é o melhor de todos os regimes políticos, ou pelo menos o menos ruim, como dizia o primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill. É uma oportunidade de transformar a Hungria de laboratório do neofascismo num exemplo de democracia. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Substack, LinkedIn, Instagram, Threads, e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.